E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. Sou professor de Química com formação em Química, Ciências Biológicas e Física. E hoje eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre as propriedades periódicas da tabela periódica. Então, ó, já deixei para vocês aqui uma imagem de uma tabela da internet, certo? Que depois comentaremos melhor aqui sobre ela. Mas como nós já havíamos comentado aqui em outras aulas, então a tabela periódica nada mais é do que a organização dos elementos químicos em ordem crescente de número atômico, certo? Então assim, ao final da aula eu vou comentar um pouquinho mais e relembrar alguns conceitos que nós já vimos em outros vídeos, mas a partir daqui eu vou comentar exatamente sobre as propriedades periódicas aqui da mesma, né? Então o que são essas propriedades periódicas? Então, a propriedade periódica é uma tendência ou uma característica que alguns elementos químicos seguem e que marca sua localização na tabela periódica. Então, quais são as propriedades periódicas? O raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, a eletropositividade e o potencial de ionização, certo? Então, ó, o que é esse raio atômico? Então, o raio atômico ele se refere nada mais do que ao tamanho do átomo. Então, se a gente pensar assim, ó, quanto maior o número de níveis, né, tipo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, então, quanto maior o número de níveis, maior vai ser o quê? Maior será o tamanho do átomo. E esse átomo, então, ele possui um número de prótons que vai exercer maior atração sobre os seus elétrons. Então, a gente poderia pensar o seguinte, ó, deixa eu passar aqui adiante. Ó, o raio atômico, então, nada mais é do que a distância entre o quê? Entre o núcleo do átomo e sua eletrosfera. Então, se a gente voltar aqui, por exemplo, então aqui eu tenho uma distância. Então, logo a gente já pode pensar o seguinte, bem, se aqui é o núcleo, então quer dizer que se eu vou aumentando 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, então vai ficando cada vez mais distante aqui do meu núcleo. Então a gente pode pensar logo que o raio atômico nada mais é do que a distância do núcleo de um átomo e sua eletrosfera, certo? Como o átomo ele não é rígido, então calcule-se o raio atômico médio pela distância entre os centros dos núcleos de dois átomos de mesmo elemento numa ligação química em estado sólido. Então, se a gente observar, por exemplo, na tabela, veja só, na tabela, então, o raio atômico, ele tende a aumentar de acordo com o quê? Veja aqui, ó, conforme eu vou descendo, eu aumento o meu raio atômico. Né? Se pegar, por exemplo, aqui em cima, aqui, eu tenho o hidrogênio 1s1. Então, eu vou aumentando aqui, ó. Quando eu chegar aqui, obviamente, eu terei outros níveis eletrônicos, né? Então, aqui na verdade, então, eu tenho um maior raio atômico. E assim como ocorre nesse sentido também, ó, tanto da direita para a sua esquerda ou de cima para baixo, teremos o aumento aqui do raio atômico. Energia de ionização, nossa segunda propriedade periódica. Então, o que é essa energia de ionização? Então, nada mais é do que a energia que é necessária para o quê? Remover um ou mais elétrons de um átomo no estado gasoso. Então, o tamanho do átomo ele vai interferir na energia de ionização. Se o átomo for grande, a energia de ionização será menor. Então, também tem um sentido aqui essa energia de ionização quando observarmos aqui a nossa tabela. Ela vai sair lá da nossa esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, veja que ela é o inverso do meu raio atômico, beleza? Então, essa energia de ionização, ela nada mais é do que um valor, né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, ó, um átomo que tem uma tendência de doar elétrons e um átomo que tem uma tendência de receber elétrons. Se pegar, por exemplo, assim, ó, o sódio ele tende a doar e o cloro ele tende a receber. Então, quer dizer que eu terei uma energia de ionização baixa no sódio, porque eu consigo remover um elétron. Então, eu consigo remover um elétron desse sódio para quem? Para que o cloro receba esse um elétron, certo? Então, quer dizer que se no sódio eu tenho um elétron apenas e esse um elétron está disponível para ser retirado, a minha energia de ionização é baixa. Por outro lado, o cloro ele vai ter lá na sua última camada 7 elétrons, então eu teria que gastar uma energia de ionização muito maior. Por isso que a tendência da formação do cloreto de sódio ela é bem simples de ser entendida. Um elétron sai do sódio, um elétron entra ali para o cloro. E se a gente observar, por exemplo, ó, o sódio está nessa região aqui da esquerda. Então veja só, sódio está aqui
E o cloro vai estar aqui para essa outra região, que seria a região aqui dos metais alcalinos, dos metais alcalinos terrosos não, metais alcalinos, e aqui seria a região dos halogênios. Então veja, se o cloro está à direita e o sódio está à esquerda, quem tem maior energia de ionização? O cloro, certo? Então passando adiante ainda. Outra propriedade periódica, pessoal, é afinidade eletrônica. E o que é essa afinidade eletrônica? Ela é uma energia que é liberada quando um átomo no estado gasoso, isolado, ele captura um elétron. E quanto menor for o raio, maior será a sua afinidade eletrônica. Então ela também se desloca da esquerda para a direita e aqui de baixo para cima. Beleza? Então a afinidade eletrônica ela vai medir o quê? Ela vai medir a energia que é liberada por um átomo no estado fundamental e no estado gasoso, ao receber um elétron. Então nós vamos chamar essa afinidade eletrônica de uma energia mínima necessária para tirar um elétron de um ânion de um determinado elemento. Joia? Adiante. E a eletronegatividade? Então, ó, a mesma sequência, ó. Veja que a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Mas o que é essa eletronegatividade? Ela é uma força de atração que é exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, essa propriedade ela vai ter o quê? Ela tem relação com o raio atômico. Quanto menor o tamanho de um átomo, maior é a força de atração sobre os elétrons. Então, não é possível calcular a eletronegatividade de um átomo isolado, certo? Pois a eletronegatividade ela vai ser a tendência do quê? Que um átomo tem de receber elétrons em uma ligação covalente. Beleza? Então, se nós pegarmos lá ó, a escala de Pauling, a eletronegatividade ela vai crescer na família de baixo para cima. Então, se a gente pegar aqui no caso aqui, ó, vou pegar aqui a mesma família, né? A família 7A, que são os halogênios. Então, eu vou ter aqui ó, o bromo, o cloro e o flúor. Então, ó, o cloro ele é menos eletronegativo que o flúor. O bromo é menos eletronegativo que o cloro. Então, se a gente pegar aqui agora, ó, todos no mesmo período, ó, quarto período. Então, quer dizer que o bromo ele vai ser mais eletronegativo do que quem? Mais eletronegativo que o potássio. Então, se existe, por exemplo, se a gente pegar aqui no caso, ó, vamos pegar aqui uma ligação entre, deixa eu ver aqui, ó, entre o carbono e o cloro. Então, a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, uma ligação entre o carbono e o cloro, né? Então, vamos fazer uma ligação entre os dois. Então, o carbono está na família 4, então, nós teremos um CCl4, certo? Então, veja só. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse outro desenho. Então, voltando aqui, pessoal. Veja lá, então, agora nós temos lá o tetracloreto de carbono, que é o CCl4. Lembra que na página anterior nós vimos que o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então, esse aqui é um exemplo de uma ligação covalente. Né? Por que covalente? Porque o carbono tem 4 elétrons, o cloro tem 1. Mas o carbono não pode doar para o cloro não pode doar para o carbono. Então, o que eles vão fazer? Compartilham aqui os mesmos elétrons, ok? Então, ó, se o cloro é mais eletronegativo que o carbono, então convém representá-lo aqui por uma letra grega chamada de delta, né? No caso aqui seria um delta negativo. Então, ó, esse cloro é mais eletronegativo que o carbono, esse cloro é mais eletronegativo que o carbono, esse cloro é mais eletronegativo que o carbono. E aqui para o carbono nós podemos representar o quê? Podemos representar um delta mais, que seria então mostrando que ele é menos eletronegativo do que o cloro. Então, mas o que isso indica? Isso aqui vai indicar uma coisa muito importante para nós, pessoal. Veja só. Lembra que eu disse anteriormente que o carbono tem 4 elétrons, né? Então, eu vou tentar fazer aqui uma representação dos 4 elétrons do carbono, certo? Agora, ó, o cloro também, por outro lado, ele também tem aqui, ó, um elétron, né? Ó. Aí ele vai ter aqui também ó, um elétron e vai ter aqui também um elétron. Só que em volta desse cloro eu tenho mais 7, ou melhor, né, mais 6. Aqui eu terei mais 6
e aqui eu terei mais 6, né? Por que mais 6? 6 mais 1, 7. Se ele está na família 7A, então quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. Então veja só, lembra que a eletronegatividade vai te dar o quê? Ela vai te dar nada mais do que isso. Esse elétron aqui, esse elétron aqui do carbono, ele não é cedido para o cloro, mas ele está mais próximo do cloro. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo. Então a tendência dessa ligação covalente é mostrar o quê? É mostrar que esse elétron do carbono está de forma mais deslocada aqui para o cloro. E isso aqui futuramente, ou como nós vimos aqui em outras aulas, vai nos dar também uma posição interessante sobre a polaridade dessa molécula. Lembra que se os vetores são iguais, eu posso cortar aqui os 4 vetores. E se eu corto os 4 vetores, eu terei uma força resultante cujo valor será zero. Força resultante de valor zero vai me dar uma molécula apolar. Portanto, esse cara aqui já não dissolveria em água. Então veja como é interessante nós comentarmos aí sobre as propriedades periódicas da tabela. Vamos dar sequência então. Pois bem, se nós falamos da eletronegatividade, nós também temos a eletropositividade. Então a eletropositividade vai ser o que? A tendência de perder elétrons. Então assim, veja que ele vai ser o inverso de quem? O inverso da eletronegatividade. Desloca-se aqui, da direita para a esquerda e de baixo para cima, certo? Então aqui é o inverso da eletronegatividade. E por último, então, nós teremos quem? O potencial de ionização. Então, o que é esse potencial de ionização? Ele nada mais é do que a energia necessária para remover um elétron isolado no estado gasoso. Então, à medida que aumenta o tamanho do átomo, aumenta a facilidade para a remoção de um elétron da camada de valência. Portanto, quanto maior o tamanho do átomo, menor o potencial de ionização. Beleza? Vamos lá. Também baixo para cima e direita para a esquerda. Então, essas aqui foram as propriedades periódicas da tabela periódica, ok? E eu voltei aqui, pessoal, para essa outra página, que é a página inicial, para mostrar aqui o quanto interessante é essa tabela digital aqui que eu estava vendo aqui na internet. Veja só. Veja lá, pessoal. Então, eu tenho aqui, as propriedades, né, onde eu colocar aqui a minha setinha, ela vai me dar a propriedade aqui do elemento químico, certo? Nesse caso aqui, eu terei aqui os orbitais, eu terei os isótopos e dentre outras características que eu terei que observar aqui ainda conforme vou mexendo e conforme vocês vão aí observando de casa também, beleza? Vamos lá, pessoal, um ponto bem interessante aqui que o aluno se confunde de vez em quando, que seria lá na distribuição eletrônica. Então, em um outro vídeo que nós comentamos que a distribuição eletrônica, ela vai seguir o quê? Vai seguir aquela regrinha do diagrama de Linus-Pauling, beleza? Então, eu peguei aqui o ponto da característica da tabela dos orbitais. Então, ele vai mostrar aqui, por exemplo, o átomo de lítio, o berílio, o magnésio. Então, veja só, pessoal. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o hélio. Então, veja só, o hélio, ele vai estar aqui, então, representado aqui como tendo os 2 elétrons. E quando nós observarmos a sua distribuição eletrônica, veja que ele já vai te dar aqui a distribuição 1s2, né? Então, ele vai dar aqui, por exemplo, magnésio. O magnésio, 12 elétrons, família 2, vai dar a distribuição aqui no canto, 2, 4, 10, 12. Então, veja lá, quantos elétrons tem na última camada? 2 elétrons na última camada, portanto, família 2. Então, pessoal, essa tabela aqui é bem interessante para você, aluno, que ainda está com dificuldades em compreender alguma parte deste conteúdo, principalmente na hora da distribuição, na hora de separar os períodos, na hora de mostrar a família, certo? Então, é interessante que vocês observem também essa tabela. Então, essa tabela aqui, por exemplo, ela vai estar na internet, só digitar lá, por exemplo, tabela periódica digital. Então, ela vai mostrar para vocês lá entre a primeira e a segunda opção, não vou lembrar exatamente aqui onde. Mas é interessante que você dê uma olhada nela também, pessoal, certo? Então, aguardo vocês aí até a próxima aula.